Oi pessoal, professor Francisco Ataíde aqui de volta com o nosso curso Repertório Único, onde a gente trabalha conteúdos de filosofia e sociologia voltados principalmente para a construção de repertório na prova de redação do Enem, certo? Então vamos lá para mais um vídeo, beleza? Bom, olha só, alguns temas foram colocados, né, para escolha, para votação, e o tema que foi o mais votado para ser o primeiro vídeo aí dessa retomada do nosso processo foi o vídeo sobre a questão carcerária no Brasil, né, a barbárie nas penitenciárias brasileiras. Então, é um tema assim extremamente recorrente nas discussões, nos debates, nos telejornais. O nosso estado, a nossa cidade já esteve envolvido em polêmicas nacionais em relação à questão da condição, né, do encarcerado no Brasil. Mais que isso até, nós já fomos notificados, né, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU acerca do tratamento dispensado nas penitenciárias brasileiras. Isso é muito grave, né? E organismos internacionais estão de olho, mas o problema principal diz respeito mesmo a essa população, as condições em que vive essa população e que suscita, né, o debate acerca da questão da punição no Brasil, do sistema penal, do papel, né, fundamentalmente do papel das penitenciárias no Brasil. Então, nós vamos começar por aí, né? Um tema geral aí, introdutório, a gente vai conversar sobre essa barbárie nas penitenciárias brasileiras. E refletir primeiro um pouco sobre qual seja esse papel, né, das penitenciárias. Veja bem, a gente pode analisar essa questão em duas esferas. Do ponto de vista jurídico, né, a penitenciária ela é um instituto, né, do Estado que precisa retirar do contato social, da convivência social, indivíduos que não se adequam às normas, às regras de comportamento, às leis, né? À conduta aceitável e que se espera dos indivíduos na vida em sociedade. Então, por isso a gente tem todo um sistema jurídico, onde um dos componentes desse sistema jurídico é o recolhimento dos indivíduos, é a privação da liberdade dos indivíduos como uma pena. Pois bem, então, esse é o âmbito jurídico, essa é a questão jurídica do nosso tema. A outra perspectiva que a gente pode abordar, vocês podem ver aí no quadro, é a perspectiva psiquiátrica, né? Quando a gente discute a questão da psiquiatria, e principalmente daqueles espaços de recolhimento de indivíduos acometidos por problemas psiquiátricos, os manicômios, por exemplo, o que a gente vê é uma história trágica, uma história trágica por falta mesmo de controle e de organização por parte do Estado sobre qual é exatamente o papel desses manicômios, né? Os manicômios, em sua maioria, públicos, mantidos, portanto, gerenciados pelo próprio Estado, para retirar do convívio social pessoas que efetivamente não têm condições psiquiátricas, né? Condições mentais, de ter uma convivência adequada com o restante da sociedade. É possível lembrar um autor, né, aí citado, Michel Foucault, que na sua obra Vigiar e Punir vai questionar, vai refletir sobre o papel desses institutos que o Estado cria com o objetivo de disciplinarizar os indivíduos em sociedade. Então ele coloca, por exemplo, as escolas como um desses institutos disciplinarizantes dos indivíduos. Mas aqui nesse caso nos interessa os manicômios. Então, os manicômios, segundo Michel Foucault, são um exemplo também de instituto do Estado criado para segregar, para afastar, para separar os indivíduos que cientificamente comprovado não estariam aptos para a convivência social e, portanto, permitir que aqueles que estejam
tenham a sua segurança garantida de certa forma. Bom, nesse caso a gente vai ver aqui uma abordagem bem fora do comum, né? Porque a ideia da gente construir repertório, é claro, passa também pela necessidade de uma leitura de mundo ampliada, né? Ampliação de uma leitura de mundo, e aí fugir bastante do lugar comum, né? Uma coisa que eu sempre comento com os alunos, quando alguns alunos chegam até mim para pedir, por exemplo, frases prontas de filósofos, sites onde possam encontrar essas frases prontas de filósofos, que eles possam encaixar nas suas propostas e tal, eu raramente aponto, né, isso, porque, na verdade, o ideal é você conhecer a filosofia, estudar a filosofia, e a partir daí você poder fazer essas leituras, essas interpretações. Então, quando você pega um tema desse, acerca da questão do penitenciário, o sistema prisional brasileiro, a crise do aprisionamento no Brasil, quer dizer, tem um monte de temáticas que podem estar relacionadas aí, e você vai buscar pensadores, filósofos, sociólogos que estudaram o problema e confrontar as diversas perspectivas, você consegue fazer uma leitura mais ampliada. Isso é muito mais interessante do que simplesmente colocar lá uma frasezinha pronta. O que, né, também pode ser feito, mas com conhecimento de causa provavelmente seja melhor. Bom, numa perspectiva jurídica e psiquiátrica, Freud, por exemplo, destaca o sentimento de culpa como um elemento fundamental do processo civilizatório, né? O desenvolvimento no ser humano, né, do arrependimento, desse sentimento de culpa, ele é fundamental para a vida civilizada. Por quê? Porque nós temos nossos ímpetos, nossos desejos, nossas vontades, mas esses ímpetos, desejos e vontades acabam que eles precisam ser gerenciados, administrados pelos indivíduos, mas nem sempre, né, segundo Freud, o superego dos indivíduos está apto a desempenhar essa função de controle desses ímpetos, desejos, a fim de que o ego se sobressaia e o indivíduo possa viver bem, de acordo com as regras, e conviver adequadamente com os outros indivíduos na sociedade. No entanto, nem sempre é possível esperar que, né, todos os indivíduos tenham esse ego adequadamente preparado para uma vida social adequada, aceitável. É como esperar o bom senso de todas as pessoas, né? Não vai funcionar, né? A gente deve esperar, mas com a consciência de que nem todo mundo vai fazer uso do seu bom senso. Essa capacidade de avaliar o certo e o errado e optar pelo certo. Nem todo mundo vai fazer isso. Então, esse tipo de sentimento desenvolvido em nós, como sentimento de culpa, ele é fundamental no processo civilizatório, segundo Freud, porque o processo civilizatório passa necessariamente pela regimentação da vida social a partir das leis. É importante lembrar, né, à luz, por exemplo, dos pensadores contratualistas, a exemplo de Thomas Hobbes, John Locke ou Jean-Jacques Rousseau, que acreditam que a vida em sociedade, né, a vida na sociedade civil, ou seja, legalmente estruturada, ela tem sua origem justamente no estabelecimento das leis de um contrato social. O contrato social sendo, portanto, a tábua de salvação das sociedades humanas, ou seja, a lei, ela possibilita esse processo civilizatório na medida em que ela estabelece para os indivíduos um limite, né? Um limite. Porque fora desse limite, né, dá para citar, como Freud citou, por exemplo, Thomas Hobbes, cada um de nós haverá de lutar uns, né, contra os outros, e a vida sem lei seria uma guerra perpétua de todos contra todos, cujo resultado seria a autoextinção da espécie humana. Ou seja, a lei nos salvou de nós mesmos, certo? Vamos andar um pouquinho aqui com as nossas observações e agora pensando o tema numa perspectiva mais prática. Quem lida com a questão carcerária no Brasil mais diretamente é o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ. Segundo o CNJ, a população carcerária brasileira hoje é a terceira maior do mundo. A terceira maior população carcerária do mundo. Quer dizer, isso é um dado bastante relevante. E segundo a Infopen de 2019, que é, né, o levantamento das informações sobre a questão penitenciária no Brasil,
A população privada de liberdade, né, os PPLs no Brasil, já chegam a 773 mil, um pouco mais aí, vocês estão vendo, 151, né? 773 mil pessoas vivendo dentro do sistema carcerário brasileiro. Você poderia somar esse número aí, por exemplo, as pessoas que aguardam julgamento em liberdade, mas que efetivamente têm culpa. Você poderia somar esse número as pessoas que cometeram crimes e que simplesmente a investigação ainda não chegou até elas, fora todo um conjunto de outros de outras situações. Ou seja, a população carcerária brasileira ela é muito grande, muito grande. E, infelizmente, a solução mais imediatista encontrada pelos nossos governantes é justamente ampliar a quantidade de presídios, né? Nós temos um exemplo trágico, extremamente triste, de escolas públicas brasileiras que fecharam por conta da diminuição drástica do número de estudantes, né, de alunos interessados nas vagas. E esses prédios devolutos, né, sem nenhuma utilização relevante por parte do Estado, acabaram sendo destinados ao uso prisional, né, ao sistema carcerário brasileiro. Você imagina o que é isso? Você divulgar, né, que fechou escolas e que, na verdade, transformou essas escolas em presídios. Isso é um exemplo absolutamente trágico e triste. Na Europa, por exemplo, há países como a Holanda, onde o movimento é avesso a esse exemplo que eu acabei de citar. Muitos presídios foram fechados, né, pela falta de ocupantes, e esses prédios foram transformados pelo governo em escolas públicas. Esse é o exemplo que a gente deve perseguir, né? Mas há um longo caminho até lá, certo? Vou mandar um pouquinho mais. Veja só, peguei aqui um exemplo para destacar com vocês, um exemplo nosso, né, que poderia ser citado eventualmente. O exemplo da penitenciária de Pedrinhas, que é reconhecida no Brasil como local de algumas das maiores barbáries cometidas dentro do sistema prisional brasileiro. Nós tivemos dois momentos aí periclitantes na história do sistema prisional brasileiro, marcados por eventos ocorridos justamente no presídio de Pedrinhas aqui em São Luís, como aquelas rebeliões do ano de 2011, onde começou um movimento bárbaro, né, de lutas entre facções criminosas que ocupam os presídios, que territorializaram os presídios, e que lutam entre si por poder, né, por controle, por influência dentro dos presídios e fora deles, né, nas diversas regiões da cidade. Um dos principais elementos que faz com que essas rebeliões de 2011 sejam marcantes foi a questão da decapitação, né? A decapitação, infelizmente, virou uma prática dentro do sistema prisional brasileiro, né? Uma coisa absurda, representativa da barbárie na qual nós nos encontramos enquanto sociedade e que se materializa de uma forma muito veemente dentro do sistema prisional, né? Em 2014, eventos semelhantes se repetiram com uma notoriedade, um alardeamento das informações ainda maiores por conta do potencial, né, das redes sociais que se desenvolveram ainda mais entre 2011 e 2014. E essas rebeliões foram marcadas por homicídios brutais que foram praticamente transmitidos em tempo real para o mundo todo. Porque os presos portavam celulares com acesso à internet, né? E aí veja o absurdo, às vezes você não consegue sinal dentro de sua casa. E o cara está dentro do sistema carcerário, onde ele não deveria poder, né, fazer uso de celulares. Mais que isso também, acesso à internet. E foi praticamente transmitido ao vivo. Foram transmitidos ao vivo esses homicídios brutais, com decapitação, dentre outras coisas, né?
Há vídeos na internet, infelizmente você encontra até hoje, vídeos que circularam em grupos de aplicativos, né, de grupos sociais e tal, com essas imagens, com áudios, com vídeos. Então nós temos aí um trágico exemplo que poderia eventualmente ser citado por vocês numa proposta textual. Bom, vamos aprofundar um pouquinho nessa visão psicanalítica e psiquiátrica ao mesmo tempo, que é a visão de Sigmund Freud. Na sua obra O Mal-Estar na Civilização, obra publicada em 1929, ele faz uma relação direta entre mal-estar e sentimento de culpa, né? Esse mal-estar na sociedade, essa sensação de que tem alguma coisa gravemente errada na sociedade, ela se relaciona diretamente com um certo sentimento de culpa que, como eu disse no slide anterior, nos remete a um processo civilizatório muito importante, né? Esse mal-estar, ele se faz, né, fundamental e necessário na medida em que é preciso se incomodar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. Não é possível que a gente banalize essas condições precárias, né, desumanas, em que se encontra o sistema, as pessoas, né, dentro desse sistema carcerário brasileiro. Ao passo que nós sabemos também que esse sistema ele acaba funcionando para alguns, né, mas não para todo mundo. Infelizmente, por mais que a gente tenha avançado nessa questão, mas a gente sabe que a lei ainda não é para todo mundo no Brasil. E mesmo quando ela se aplica genericamente, a desigualdade social, né, socioeconômica que nós encontramos aqui do lado de fora dos presídios, ela também se materializa dentro do sistema prisional. Por exemplo, ter dinheiro dentro de um presídio é sinônimo de poder, né? Não é nenhuma coincidência a semelhança dessa relação com o que acontece aqui fora da sociedade. Então, o sujeito que está dentro do sistema prisional e ele tem dinheiro, a família banca de alguma forma, né, ou ele próprio tem muito dinheiro, ele consegue comprar status e poder dentro do presídio, ele consegue fazer entrar drogas, armas, todo tipo de benefício, né? E isso às vezes acontece inclusive em presídios de alta segurança, tá? Com preso de alta periculosidade. Então, o Freud, quando analisa o tema, uma das coisas que ele faz já de início é citar o Hobbes, que eu citei há pouco, né? Na lógica do homo homini lupus, ou seja, na ideia de que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, nós somos o maior perigo para a nossa própria espécie. Freud, então, acredita que esse sentimento de culpa, esse mal-estar social, ele é fundamental para o processo civilizatório, né? Na medida em que, se assim não for, a chance da sociedade mergulhar em estados de barbárie, como nós já vimos acontecer em alguns contextos históricos, se torna ainda mais evidente e ainda mais iminente essa possibilidade. Então, na linha do raciocínio de Hobbes, de que a natureza humana é má, egoísta, mesquinha, interesseira, onde nós seríamos escravos desse primeiro instinto, o instinto da autopreservação, Freud vai dizer o processo civilizatório ele acaba nos salvando de nós mesmos, nessa perspectiva, né? Psicologicamente ou psicanaliticamente, o processo civilizatório, o estabelecimento do limite, o estabelecimento das leis, acaba nos protegendo de nós mesmos, dos ímpetos e desejos que nem sempre podem ser controlados pelo superego, tá certo? E daí o sistema prisional, esse sistema penal punitivo, ele se torna extremamente necessário, ok? Bom, falando um pouco mais sobre esse processo que eu tenho citado aí, né, o processo civilizatório, Freud diz que ele vai impor grandes sacrifícios para o ser humano. Porque, veja, Freud, acho que a maioria de nós sabemos, ele desenvolve, né, as suas análises acerca da psique humana, né, de maneira psicanalítica, analisando principalmente os impulsos reprimidos pelo ser humano,
né? E de como a natureza nos fez dotados de vários impulsos, ímpetos, instintos, como, por exemplo, a tendência à sexualidade e à agressividade, mas que o processo civilizatório acaba impondo limites a isso daí. Então, o processo civilizatório ele vai impor ao ser humano sacrifícios. Sacrifício no sentido de que é preciso, né, as palavras de Foucault, vigiar e punir nossos ímpetos e instintos de maneira a salvaguardar a convivência social, de maneira a permitir que a nossa vida em sociedade seja minimamente razoável, né? Haja vista que uma liberalização total, né, a ausência de limites a esses ímpetos naturais do ser humano, provavelmente é o que nos leva a essa condição de barbárie, né? Porque diferentemente dos outros animais, apesar de sermos animais também, somos dotados de consciência, e a consciência acaba sendo a base desse processo civilizatório, que estabelece normas, regras, valores, leis que põem ordem na sociedade, né? Ou tentam pôr, pelo menos, tá certo? E aí, o que nós temos em decorrência disso? O Freud vai dizer que a plenitude das satisfações desses desejos, desses ímpetos, ela vai acabar esbarrando numa imposição regulatória. A imposição regulatória é justamente o conjunto das leis, é justamente o contrato social, que vai tentar fazer com que nós tenhamos condições de convivência. É como se o homem tivesse que, enquanto ser social, tivesse que travar uma guerra contra si mesmo e contra a própria espécie. Entendem o que Freud está dizendo? Porque a natureza nos fez com esses ímpetos para a sexualidade, para a agressividade, mas eles não podem simplesmente serem plenamente satisfeitos, sob pena de que eles estarão quase sempre ferindo o direito das outras pessoas em relação a terem os seus mesmos interesses respeitados. Ou seja, a ideia de que o limite da minha liberdade é justamente a liberdade alheia, de que precisa haver um limite civilizatório que é justamente a lei, que vai pôr um freio à busca, né, por uma satisfação plena desses ímpetos naturais. Entendem? Então é como se nós lutássemos, de certa forma, contra características que nos são essenciais, naturais, fundamentais. Ainda, né, nessa mesma linha de raciocínio, Freud vai falar sobre a origem da infelicidade humana. Ele vai dizer, olha, dentro da civilização moderna, a infelicidade humana ela vai se dar a partir justamente desse conflito entre os instintos e a cultura. Porque a cultura, né, o espaço da lei, o espaço civilizado, ela vem para impor limites, para frear os instintos naturais do ser humano. E precisa ser assim. A questão é que, na medida em que vem esse limite, vem o que o Freud chama de repressão. Vem a imposição de uma barreira, né, a qual nós não podemos ultrapassar, ou não devemos ultrapassar, sob a possibilidade, né, aí de punição. Nessa perspectiva, nos frustramos. E isso acaba refletindo-se na nossa vida em forma de infelicidade. Ou seja, segundo Freud, nos faz infeliz a realidade social onde leis, normas, regras e valores acabam nos impondo limites aos nossos desejos, ímpetos e etc. Mas apesar disso, é preciso ter consciência de que não há possibilidade fora dessas condições, sob pena de incorrer numa vida social barbarizada, né? Que é o que a gente está falando aí desde o início. Tá certo? Então, vamos avançar nessa leitura aí. Olha, ele vai fazer ainda uma relação entre essa repressão e a cultura, né? Ou seja, o fenômeno cultural da vida social, quer dizer,
a criação das leis, a institucionalização do poder no processo de criação do contrato social, do Estado, das diversas formas de governo, acaba criando uma condição de repressão cultural. Quer dizer, entendam assim, repressão cultural não como uma repressão contra a cultura, mas uma repressão de caráter cultural que vem do âmbito cultural, né, legal, moral, e que vai incidir sobre esses ímpetos, né, sobre o id humano, né? Então, nessa perspectiva, Freud diz assim, olha, vamos raciocinar. Se o homem está naturalmente inclinado à agressividade, e essa agressividade, se for manifestada generalizadamente, ela vai, obviamente, nos conduzir a um estado de barbárie. Qual é o limite para que justamente haja um freio e que isso não aconteça? A cultura. A cultura é o limite. O estabelecimento das normas, valores, regras, leis acabam se constituindo no limite fundamental que vai reprimir esses ímpetos naturais, nessa inclinação natural à agressividade, inclusive a agressividade sexual, né? Freud vai destacar. Então, nessa perspectiva, a nossa consciência de culpa ajuda no processo civilizatório na medida em que regula nossas tendências agressivas de modo a refreá-las. Isso é Freud analisando a questão. E aí, quando isso vai, por exemplo, para o âmbito do sistema carcerário, entendam assim, esse processo de frear esses ímpetos, esses instintos, ele acaba figurando como a verdadeira punição ao indivíduo. Quer dizer, o cerceamento da liberdade retira do indivíduo aquilo que é mais natural e mais impetuoso, né? A sua liberdade para experimentar, vivenciar aquilo que sua natureza lhe determina, né? Aquilo que os seus instintos naturais mais primitivos lhe obrigam. Mas entenda que esse processo de refreamento é absolutamente necessário para a perpetuação da espécie humana, tá certo? Então fiz um esqueminha aí com o objetivo de tentar facilitar as coisas para vocês. Vejam só, atos agressivos, né, induzem a necessidade de uma punição. A punição, como restrição da liberdade, acaba, de certa forma, sendo, né, a pena que vai trabalhar no processo de recuperação do agressor. Porque lembra, qual é o papel, né, do cárcere, qual é o papel da prisão? Não é simplesmente retirar o indivíduo de circulação, não pode ser só isso. Mas ao retirar o indivíduo de circulação, tentar educá-lo a fim de mostrar para ele que a vida em sociedade exige uma submissão à lei, às regras, às normas de conduta, e que isso não é para A, B ou C, mas é para todos os indivíduos que pretendem viver livremente em sociedade. Mostrar que ser livre não é uma questão de poder fazer tudo que se quer, mas fazer, né, o seu querer, respeitar a lei, fazer tudo que eu quero dentro daquilo que é permitido de ser feito, tá? E assim trabalhar nesse processo de recuperação do agressor. A punição, ela não tem como objetivo principal, como já foi no passado, simplesmente ou exclusivamente punir o criminoso no sentido de castigá-lo, sabe? E na maioria dos casos eram castigos físicos. Não se trata de punir o corpo, se trata de educar mentalmente o indivíduo, educar moralmente o indivíduo para ele entender que há consequências. Um sistema punitivo bem estruturado, ele retira aquilo que é mais importante do indivíduo, que é justamente a sua liberdade, enquanto prepara esse indivíduo, educa esse indivíduo para entender o que ele fez de errado, para entender como a sociedade funciona e para prepará-lo para retornar à convivência social assim que ele estiver devidamente pronto para isso. Isso envolve, obviamente, um sistema pedagógico, psicológico, né, jurídico dentro de todo esse processo. Infelizmente, não é exatamente o que a gente vê na prática do sistema prisional brasileiro. Então, dentro do nosso sistema prisional, o que nós encontramos? Facções criminosas, né? Os chamados hoje faccionados, indivíduos que pertencem às antigas, né? A gente chamava antigamente de gangues.
hoje são as facções criminosas. Então, os indivíduos faccionados, eles travam uma verdadeira guerra. A mesma guerra que eles travam do lado de fora, eles levam e travam essa guerra dentro dos presídios. O presídio é um espaço de poder também disputado, não só entre os encarcerados, mas também entre eles e o próprio Estado, né? Na figura do agente penitenciário, na figura do psicólogo, na figura do médico, na figura de todos os profissionais que trabalham para a ressocialização desse indivíduo, né? E muitas vezes estes acabam inclusive se tornando vítimas desse processo e da violência que esse processo produz. O que nós vemos então no nosso sistema, além das facções, são superlotações, os homicídios bárbaros, né? A decapitação como um exemplo desse homicídio bárbaro, né? Algo que era praticado em sociedades absolutamente primitivas, ou quando na Idade Média e ali no comecinho da Idade Moderna, o Estado tinha poder de morte sobre as pessoas. Hoje, né, no mundo contemporâneo, nós não admitimos mais a ideia do Estado ter poder de morte sobre as pessoas. Ao contrário, o Estado contratual, o Estado baseado na lei, ele tem o poder de vida sobre as pessoas. Ou seja, de proporcionar vida, qualidade de vida, né? Uma vida existencialmente qualitativa. Esse é o ponto na atualidade, tá? E não o que a gente vê acontecer dentro do sistema prisional brasileiro.